Mais países asiáticos estão abandonando as vacinas chinesas. A Tailândia e a Indonésia decidiram abandonar as vacinas chinesas como sua abordagem primária para o tratamento da Covid-19. Vários grupos sindicais se opuseram ao possível mandato de vacina para trabalhadores federais nos Estados Unidos. Alguns disseram que a questão e até mesmo o teste de vírus para trabalhadores devem ser negociados com o próprio sindicato, não forçados pelo governo. Isso ocorre porque um grupo de restaurantes exigirá a todos os seus patronos que provem que foram vacinados contra o vírus do PCC. Os funcionários também estarão sujeitos a um mandato de vacina. Mais dados estão surgindo sobre as consequências não intencionais de bloqueios da pandemia e aprendizagem remota. Um novo relatório indica que os alunos do ensino fundamental ficaram 4 a 5 meses atrasados em matemática e leitura durante o último ano letivo. E a cidade da Califórnia ordenou que funcionários governamentais vacinados usem adesivos se quiserem trabalhar sem máscaras. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Mais países asiáticos estão abandonando as vacinas chinesas. De acordo com o Epoch Times, a Tailândia e a Indonésia decidiram abandonar as vacinas chinesas como sua abordagem primária para o tratamento da Covid-19. As decisões dos dois países ocorreram depois que surgiram relatórios de que os profissionais de saúde ainda contraem o vírus do PCC e alguns deles morreram, apesar de terem recebido todas as doses das vacinas chinesas. No caso da Indonésia, com 95% dos trabalhadores de saúde do país totalmente vacinados, 131 deles morreram desde junho, incluindo 50 em julho, de acordo com dados de um grupo independente, Lei por Covid-19, conforme informou a Reuters. A Tailândia disse em 12 de julho que optaria pela vacina britânica AstraZeneca como segunda dose para pessoas que receberam a vacina Sinovac na primeira dose. Por sua vez, o governo indonésio, a partir de 16 de julho, irá dar aos médicos que já haviam recebido 2 injeções da vacina Sinovac, uma injeção adicional da vacina Moderna fabricada nos Estados Unidos. E voltando aos Estados Unidos, o presidente Biden está lançando novos incentivos para vacinar mais americanos contra a Covid-19. Isso depois que ele disse na terça-feira, temos uma pandemia por causa dos não vacinados. Na quinta-feira, Biden pediu a todos os estados que começassem a oferecer $100 para atrair as pessoas. Isso vem em meio a notícias de um documento interno do CDC que afirma que a variante Delta é tão contagiosa quanto a catapora. Ainda de acordo com o documento, a Delta pode facilmente contagiar tanto pessoas vacinadas quanto não vacinadas, o que justifica a nova orientação sobre o uso de máscaras independentemente do status de vacinação. Biden também anunciou que todos os funcionários federais devem comprovar que estão vacinados contra a Covid-19 ou enfrentar protocolos rígidos como uso de máscaras e testes frequentes de Covid-19. Antes do anúncio de Biden, a Federal Law Enforcement Officers Association criticou a ideia da vacinação obrigatória, dizendo que acredita que tal exigência é uma violação dos direitos civis. O presidente da associação, Larry Cosme, disse ao Washington Post que se Biden ordenar as vacinas, haverá uma avalanche de resistência. Embora Biden não tenha imposto a vacina e esteja dando aos funcionários federais a opção de usar máscaras e fazer testes regulares, também é provável que haja resistência com relação a essas medidas. Em nota, na quarta-feira, o Sindicato dos Correios Americanos se opôs ao mandato e disse: as questões relacionadas à vacinação e testes para Covid-19 no local de trabalho devem ser negociadas com o próprio sindicato. O sindicato representa mais de 220 mil trabalhadores. Outros sindicatos também estão levantando preocupações. O Professional Manager Association disse em um comunicado que a questão deve ser deixada para a liderança do órgão. Ele representa milhares de gerentes do IRS, a Receita Federal dos Estados Unidos. Alguns são a favor, como a Federação Internacional de Engenheiros Profissionais e Técnicos. Mais e mais lugares estão exigindo máscaras, mesmo para pessoas que estão totalmente vacinadas. Os funcionários federais começaram a usar máscaras em seus escritórios e, a partir de sábado, Washington DC passou a exigir que todos com mais de 2 anos usem máscaras em ambientes fechados.
A Casa Branca disse na quarta-feira que em áreas de alta transmissão, todos os funcionários contratados locais e visitantes precisam usar máscaras dentro dos prédios federais, independentemente do status de vacinação. Depois do anúncio da medida, o Departamento de Segurança Interna anunciou que todos os seus 240 mil funcionários são obrigados a usar máscaras em ambientes internos, mesmo que estejam fisicamente distantes. Os departamentos de Defesa, Energia e Interior afirmaram ter implementado a política. O presidente Biden determinou o uso de máscaras em prédios federais em janeiro, mas a política foi relaxada em maio, quando o CDC disse que as pessoas totalmente vacinadas não precisavam usar máscaras em ambientes fechados. Em todo o país, existem mais de 9 milhões de funcionários federais e contratados, e a maior parcela está em Washington, D.C. A prefeita de Washington, D.C., Muriel Bowser, disse que, a partir de sábado, todas as pessoas precisam usar máscaras em ambientes fechados. Beginning this Saturday at 5 a.m., I will issue by mayor's order the directive that people over the age of 2 must wear a mask indoors, regardless of their vaccination status. De acordo com a ordem da prefeita, as pessoas devem usar máscaras ao se exercitar em uma academia ou trabalhar dentro de um prédio de escritórios. Já para ambientes ao ar livre, como jogos esportivos, as máscaras são incentivadas, mas não obrigatórias. Vários gigantes de tecnologia e grandes corporações estão exigindo vacinas para seus funcionários. O Facebook e o Google anunciaram na quarta-feira que os funcionários dos Estados Unidos devem ser vacinados antes de retornar aos escritórios das empresas em outubro. No mesmo dia, a Deadline relatou que a Netflix também está impondo um mandato de vacinas para o elenco e membros da equipe no set de todas as suas produções nos Estados Unidos, sendo o primeiro grande estúdio de Hollywood a fazê-lo. Nos próximos meses, o mandato do Google também se estenderá a seus mais de 130 mil funcionários em 40 países. Todas as 3 empresas disseram que algumas exceções à vacina seriam aceitas. E apenas 2 semanas após a reabertura, o Twitter está fechando suas portas novamente. A gigante de tecnologia disse na quarta-feira que está fechando seus escritórios em São Francisco e Nova York imediatamente em meio ao aumento dos casos de vírus. Um porta-voz do Twitter disse ao The San Francisco Chronicle que a empresa havia exigido que os funcionários mostrassem comprovante de vacinação antes de retornar ao escritório. Outras empresas que agora exigem provas de vacinação para voltar ao trabalho incluem Lyft, The Washington Post, Morgan Stanley, Saks Fifth Avenue e BlackRock. O fundador do Shake Shack, Danny Meyer, disse na segunda-feira que, com exceção do Shake Shack, seu Union Square Hospitality Group também exigirá que os funcionários sejam vacinados. O grupo supervisiona 18 restaurantes, incluindo Gramercy Tavern, Manhattan e Union Square Café. Também opera o Anchovy Social em Washington, D.C. Meyer disse à CNBC que os clientes internos dos restaurantes do grupo também deverão apresentar comprovantes de vacinação. Vários funcionários do governo da cidade de Nova York aplaudiram o anúncio de Meyer, incluindo o prefeito Bill de Blasio, cujo secretário de imprensa chamou a mudança de o caminho a seguir. Vários republicanos se opuseram a todas as formas de passaportes de vacina. Até agora, apenas a Flórida aprovou um projeto de lei que proíbe todas as empresas de usar os sistemas. Outras empresas também estão exigindo vacinas. A Delta Airlines e a United Airlines atualmente exigem a vacina para novas contratações. A Morgan Stanley proíbe pessoas não vacinadas em seu escritório em Nova York. A maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, exige a vacina para pessoas que trabalham em seus escritórios. O Goldman Sachs pede aos trabalhadores americanos que revelem seu status de vacinação. E a cidade de Montclair, na Califórnia, ordenou que funcionários governamentais vacinados usem adesivos se quiserem trabalhar sem máscaras. Os trabalhadores que não forem vacinados ou não fornecerem comprovantes ou verificação de sua vacina serão obrigados a usar máscaras. O Departamento de Saúde Pública da Califórnia está recomendando adesivos colocados nos crachás dos funcionários para demonstrar que eles foram totalmente vacinados. O diretor de Serviços Administrativos e Recursos Humanos da Montclair, John Hamilton, enfatiza que a medida não é obrigatória. Ele disse que não há mandato em torno do programa, acrescentando que ele é voluntário. Ele acrescentou que os funcionários que não desejam usar máscaras devem manter um cartão de vacinação com eles.
Mas o gerente da cidade, Edward Start, disse ao San Bernardino Sun que se a cidade não cumprir os regulamentos estaduais ou federais, sobre os quais ele não entrou em detalhes, multas de até $10 mil por dia poderão ser aplicadas. Ele disse: pretendemos evitar essas violações. O prefeito de Montclair, na Califórnia, John Duthie, e outras autoridades disseram à mídia local que a exigência está de acordo com as ordens do Departamento de Saúde Pública e Segurança Ocupacional e Administração de Saúde. E agora, com relação ao lockdown, mais dados estão surgindo sobre as consequências não intencionais do lockdown na pandemia e no aprendizado remoto. Dados revelaram que o aprendizado à distância prejudica a saúde mental e física. Agora, um novo relatório da McKinsey & Company mostra o impacto da educação nas crianças. De acordo com o relatório, os alunos do ensino fundamental dos Estados Unidos ficaram para trás em média 5 meses em matemática e 4 meses em leitura durante o último ano letivo. A empresa usou dados de quase todos os estados para comparar o desempenho dos alunos na primavera de 2021 com o desempenho antes da pandemia. O relatório descobriu que durante os meses finais do ano letivo passado, que foi totalmente transferido para a internet em quase todos os estados, os alunos quase não aprenderam matemática. Durante o mesmo período, o desempenho de leitura dos alunos foi melhor, mas ainda lento em comparação com o ano anterior. O relatório afirma que a queda do desempenho se deve ao fato de os alunos enfrentarem uma série de problemas, incluindo mudanças de horários, mudanças de professores no meio do ano, problemas de conexão com a internet e fadiga online. E o impacto do lockdown na pandemia vai além do desempenho acadêmico. O Departamento de Educação disse em um relatório no mês passado que durante a pandemia os alunos sofreram com tristeza o isolamento e a incerteza, o que está relacionado ao aumento no número de suicídios entre algumas crianças em idade escolar. Para evitar maiores danos à educação e ao bem-estar das crianças, os pais em todo o país estão pressionando por um aprendizado integral e presencial no próximo ano letivo. E agora vamos deixar a Terra por um momento e abordar a Estação Espacial Internacional. Oficiais da NASA declararam uma emergência da espaçonave na quinta-feira, quando um módulo russo recém-acoplado inadvertidamente disparou seus propulsores, fazendo com que a Estação Espacial Internacional mudasse brevemente de posição. A estação sofreu uma perda de controle de altitude por quase 1 hora e os controladores de solo perderam a comunicação com os 7 astronautas a bordo por 11 minutos durante a situação. Funcionários da NASA disseram que os astronautas não estavam em perigo e que não notaram nenhum dano à estação espacial. O incidente atrasou o lançamento do voo de teste do Boeing Starliner rumo à estação que tinha sido definido para ser lançado na sexta-feira. As autoridades disseram que os disparos acidentais dos propulsores ocorreram apenas 3 ou 4 vezes durante os 20 anos em que a estação espacial está em órbita. E antes de terminarmos, sexta-feira foi o Dia Nacional do Cheesecake. Muitos lugares nos Estados Unidos ofereceram promoções em comemoração ao dia. As variedades eram infinitas, desde a fatia clássica com crosta de biscoito a uma fatia com frutas vermelhas, até sabores de café ou chocolate decadente, deixando todos os fãs de água na boca. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!